Graça e paz para você que está aqui comigo neste momento. É um privilégio estar junto de você para compartilhar a palavra de Deus e meditar em um tema que de alguma forma todos nós enfrentamos em algum ponto da caminhada, o momento em que Deus fecha uma porta diante de nós. Pode ser que você esteja passando por isso agora. Talvez tenha se dedicado por anos a um trabalho e de repente tudo acabou. Talvez um relacionamento que parecia ser a resposta de oração terminou de forma inesperada. Ou quem sabe você estava prestes a realizar um sonho e algo aconteceu para interromper. Nesses momentos nosso coração é tomado por perguntas. Por que isso aconteceu? Será que Deus me esqueceu? Será que fiz algo errado? Mas a verdade é que a Bíblia nos mostra que muitas vezes Deus fecha portas não para nos punir, mas para nos proteger e nos conduzir a algo muito maior. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Essa é uma lembrança poderosa de que não conseguimos ver o quadro completo, mas Deus vê. Quantas vezes na vida você já quis muito alguma coisa, mas olhando para trás hoje, percebe que se tivesse acontecido teria trazido dor ou te afastado do propósito de Deus? É assim que Ele trabalha. Ele vê o que está adiante e nos guia, mesmo quando o caminho parece sem sentido para nós. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que ainda que façamos planos, Deus é quem sabe a melhor direção. Quando pensamos em portas fechadas, não podemos esquecer de José. No livro de Gênesis, José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Cada um desses momentos poderia ser visto como uma porta fechada, e não qualquer porta, mas portas que pareciam encerrar de vez qualquer esperança. Mas na realidade, Deus estava preparando José para governar o Egito e salvar muitas vidas da fome. Aquilo que parecia ser o fim era, na verdade, o caminho para um propósito maior. Outro exemplo é Moisés. Ele tinha um desejo genuíno de libertar o povo de Israel, mas sua tentativa precipitada o levou a fugir para o deserto, onde passou 40 anos. Para os olhos humanos aquela era uma porta fechada para sempre, mas no tempo certo Deus o chamou de volta e o usou para realizar milagres e conduzir o povo à liberdade. Quando Deus fecha uma porta, Ele não apenas encerra uma oportunidade, Ele também prepara o nosso coração para a próxima. E muitas vezes, o tempo de espera entre uma porta fechada e uma nova aberta é o momento em que Ele nos molda, nos fortalece e nos aproxima mais dele. O Salmo 139, versículo 16, nos lembra que todos os nossos dias já foram escritos antes de vivermos o primeiro deles. Ou seja, nada acontece fora do conhecimento e do controle de Deus. Mas é preciso reconhecer que esses momentos não são fáceis. A dor é real, a frustração é real, e Deus não ignora o que sentimos. Em Salmo 34, versículo 18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele está perto de você agora, mesmo que você não sinta. Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo que tudo pareça parado. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até as perdas e frustrações são usadas por Ele para cumprir um plano maior. O que você vê como um não pode ser, na verdade, um espere ou eu tenho algo melhor. Pense na igreja primitiva. Quando perseguições começaram em Jerusalém, muitos cristãos precisaram fugir. Parecia uma tragédia, uma porta fechada para a obra que estava crescendo ali, mas ao fugirem, eles levaram o evangelho para outras cidades e nações, cumprindo assim a ordem de Jesus de pregar até os confins da terra. O que parecia um fim foi, na verdade, uma expansão. Talvez você esteja se perguntando agora, mas até quando vou esperar por essa nova porta? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que precisamos é aprender a descansar na certeza de que Ele sabe exatamente quando e como agir. E aqui está algo importante: enquanto esperamos, precisamos nos manter em movimento no que já está em nossas mãos. Muitas pessoas param completamente diante de uma porta fechada, esquecendo-se de que Deus pode estar chamando para servir, aprender, ou crescer no lugar onde estamos agora. Davi, antes de ser rei, cuidava das ovelhas. Era um trabalho simples, mas foi nesse tempo que ele aprendeu a confiar em Deus, a proteger, a lutar e a compor cânticos que até hoje abençoam gerações. Outro ponto é que quando Deus fecha uma porta, Ele não apenas abre outra, mas muitas
muitas vezes abre uma janela de oportunidades que jamais imaginaríamos. Pedro, depois de negar Jesus, poderia ter desistido de tudo, mas em vez disso, Jesus o restaurou e o enviou a pastorear o seu rebanho. A porta do passado havia se fechado, mas a porta do chamado foi escancarada, e não podemos esquecer que às vezes, a porta que se fecha é na verdade uma resposta direta de oração. Quantas vezes pedimos que Deus nos livre do mal, e Ele em sua fidelidade, nos afasta de pessoas, negócios ou situações que pareciam promissoras, mas que no futuro, nos trariam destruição. Isso também é amor. Agora, quero que você receba esta oração. Senhor, eu oro por esta pessoa que está ouvindo agora, e se sente desanimada diante de portas fechadas. Que o Senhor traga paz que excede todo o entendimento, que cure feridas, e restaure a esperança. Que o coração dela seja fortalecido, para confiar que o Senhor está preparando algo maior. Que cada lágrima seja regada com fé, e que em breve ela veja o cumprimento das tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, minha amiga, não desanime. Uma porta fechada pode ser apenas a preparação para um milagre que vai mudar a sua vida para sempre. Continue confiando, porque Deus é especialista em transformar finais em começos e perdas em vitórias. E eu termino com as palavras de Apocalipse capítulo 3 versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar,